O nosso papo hoje é sobre o que fica quando alguém vai. Uma conversa sobre luto e a sequência da vida. Eu sou Arisa Gomes, jornalista. Marina, muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu sou Marina Queiroz, sou psicóloga e para mim é uma honra estar aqui mais uma vez e vamos tratar de um assunto super delicado hoje. Vamos lá. Lucas. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Mais um episódio juntos. Então, luto é muito comum estar associado à perda, mas não precisa necessariamente ser só sobre isso. Luto também pode ser sobre ressignificação do amor e sobre presença na ausência. Sobre esse assunto a gente conversa aqui hoje e eu quero, Marina, já puxar por que mesmo é tão complicado a gente lidar com algo que é tão natural na vida quanto a morte, porque é ainda tão rodeado de tabus, de falta de habilidades emocionais com a gente quando a perda, quando o luto é nosso, com o outro também. Por quê? Eu acredito que tem um fator cultural muito importante aí. Há pouco tempo eu estava conversando com uma pessoa, uma médica que está morando no Canadá, e ela estava me contando a respeito da realidade deles lá, de como eles lidam com os cuidados paliativos, por exemplo, no hospital, de como as famílias aceitam, de uma forma muito diferente da gente aqui no Brasil, como elas aceitam se despedir daqueles entes queridos, daqueles familiares que por algum motivo não têm mais condição de permanecer na vida, que só permaneceriam se fosse com auxílio de equipamentos médicos, mas que não seria uma vida tranquila ou produtiva, né? Talvez até muito sofrida. E as famílias lá no Canadá, pelo que ela me disse, têm uma outra mentalidade e uma tranquilidade diferente do que nós teríamos aqui no Brasil, quando eles entendem que é necessário que o familiar vá, eles parece que têm mais facilidade de permitir que vá. Então, como eu disse, tem um fator cultural muito grande. Mas, independentemente da cultura, acredito que a maioria, pelo menos, dos seres humanos sente, né, quando alguém amado precisa partir e que a gente não tem muita certeza. Eu acredito que uma parte desse sofrimento tem a ver com a incerteza que a morte nos traz. É o não saber. Você não sabe. Na verdade, os vivos costumam não saber para onde foram os mortos. Cada um vai ter sua crença, cada um tem suas explicações, cada um tem a verdade na qual acredita. Mas é muito. A gente às vezes conclui que a gente só sabe quando chega lá. A gente só sabe quando chegar a nossa vez. Então é aquela coisa de muita incerteza. Vou ver de novo, um dia eu poderei estar de novo, como eu vou lidar com essa falta, né? Então, tem essa questão da incerteza, de não saber o que vem depois da morte, se um dia encontraremos de novo a pessoa amada. E tem também a questão do apego, quanto a gente se apega, ou quanto a gente se vincula às pessoas a quem a gente ama. E existe, inclusive, explicação neurológica para isso, né? Os vínculos causam os vínculos que a gente cria, eles inclusive fazem um circuito físico mesmo no nosso cérebro. E quando a pessoa que a gente ama se vai, é como se, vou colocar só a nível de ilustração, é como se o nosso cérebro ainda ficasse procurando a presença daquela pessoa que não está mais, por causa do vínculo que foi criado. Então é muito sofrido. E aí, além de existir essa parte neural, existe, obviamente, os significados que a gente dá, né? Então, o significado que a gente dá para a morte, o significado que a gente dá para a pessoa que se foi e o significado que a gente dá para como é a vida sem essa pessoa agora. O que é a vida sem essa pessoa agora? Compartilhando uma experiência pessoal, o meu pai faleceu quando eu tinha 14 anos. E ali no auge da insegurança e da imaturidade da minha adolescência, eu me lembro muito bem que quando eu recebi a notícia da morte, a primeira frase que apareceu na minha cabeça foi: e agora o que vai ser da minha vida? A sensação de completo abandono, assim, de estar completamente solta, perdida. Então, aquilo tudo me trouxe muita dor. Eu não tinha nenhuma noção, até pela imaturidade mesmo, de como a minha vida poderia seguir sem ele. Porque ele era o provedor. Era ele quem me sustentava. Então, sem meu pai,
Quem vai me sustentar agora? Como vai ser? Muita dor é gerada justamente por a gente não saber ainda como será a vida sem essa pessoa. E não tem como saber. Porque a gente só vai criar essa vida sem a pessoa quando ela se vai realmente. E é um processo realmente de criar, de construir agora como é o cenário da minha vida com a ausência física dessa pessoa. Tudo isso é muito doloroso, né? A adaptação muitas vezes dói. É difícil realmente, assim, é um complexo de sentimentos envolvidos e não é fácil lidar. Todo mundo já teve alguma perda. O que é bem intrigante é que é algo que existe desde que a gente existe, né? E ainda assim continua sendo tão complexo. É um ponto que parece que a gente assim não vai modificando tanto, né? A questão da lida com o luto. E eu gostaria até que você trouxesse para a gente a definição do luto no aspecto psicológico e se a forma como a gente lida com ele condiz do que do que deve ser o luto. Bom, existem teorias a respeito do luto, né? Uma delas, muito conhecida, é a respeito das fases do luto. O luto obedece fases que não são lineares. É bom que fique muito claro, né? Existe um primeiro momento, ou não, pode não ser o primeiro, mas existe um momento de raiva a respeito do que aconteceu, né? De uma negação. Tem negação, não acredito que aconteceu, e tem raiva também envolvida, tem uma barganha, e se, né? Então tem uma vontade de barganhar e se eu fizesse tal coisa, algumas pessoas, inclusive no auge da dor, dizem que seria melhor que fosse a minha vida e não a dela ou não a dele. Isso tem muito a ver com a barganha também. Tem um período de aceitação, né? Tem um período de depressão, que é quando a tristeza chega muito forte. Você já se teve que se ver ali com uma negação e com raiva, e de repente você percebe que é verdade, aconteceu mesmo. Então, como dizem, quando a ficha cai, é mais né? ou menos isso. Então tem muita tristeza e chega num período também de aceitação. Todo esse processo de elaboração do luto, como a gente chama, envolve essas etapas e elas não estão numa linha reta, elas se misturam o tempo todo. Então eu posso hoje estar num momento de aceitação da morte e amanhã eu já não aceito mais nada, amanhã eu já estou revoltada de novo. E depois da revolta de amanhã eu vou para negação mais uma vez, e depois eu volto para aceitação, e depois eu me percebo deprimida, enfim. É muito. Não é linear, segue a linha que ele segue um fluxo próprio, né? E uma Depender de cada vivência bem pessoa. particular, né? Muito particular, muito particular. Essas fases você vai passear por essas fases muito de acordo com quem você é e como você vê a vida e como você está se organizando e que tipo de apoio você está recebendo e como foi a morte daquela pessoa. Então, tudo isso influencia, é muito único, é muito ímpar. Você traz esses pontos aí que costumam estar presentes no luto. Eu acredito que o luto sendo vivido de forma mais natural, e a gente vê algumas situações que estão mais nos polos extremos. Ou a pessoa que muitas vezes se afunda no luto, entrega as pontas, entra na depressão. E quando eu falo entrega, eu não digo como um movimento, né? um julgamento e um movimento consciente, um Sim. desejo, mas enfim, a pessoa é envolvida pelaquela condição, se afunda, e há também o oposto disso. Há quem lida com o luto não lidando, ignorando a presença e muitas vezes a necessidade de passar por isso, negando, se anestesiando. Sim. Quais são as complicações atreladas a esses dois tipos de comportamento? Tanto o se afundar quanto o ignorar, tô de boa. Os dois extremos são perigosos, né? Os dois extremos podem trazer prejuízo. Existem situações de depressão, ansiedade e até outros transtornos que podem vir em decorrência do luto não vivido. O luto precisa ser vivido. Isso precisa ficar muito claro.
O luto precisa ser vivido. E o luto, viver o luto, estar de luto não é fraqueza, absolutamente que não. Algumas pessoas dizem assim, eu não posso viver o luto porque eu preciso ser forte. Não, você precisa ser forte e viver o luto também. Já que a sua vida está exigindo que você seja forte, você vai precisar responder sendo forte, porém, viva o luto também. As pessoas fortes choram, as pessoas fortes têm tristeza, as pessoas fortes precisam de silêncio. Não é fraqueza. É interessante você trazer isso, que está bem atrelado a outros assuntos que a gente já falou aqui antes, que é muitas vezes a sensação de que há socialmente uma pressa de que o outro supere o luto, né? Às vezes é parte da própria pessoa que está no luto, ela quer entender que reagiu, quer mostrar que reagiu, e às vezes há externamente da família, do ambiente de trabalho, uma certa pressa que eu imagino que esteja atrelada a esse contexto de muita celeridade, de muita produtividade, de muita demanda, correto? Também. E sim, as pessoas têm muita pressa mesmo para que as coisas se resolvam. Somos muito imediatistas, né? A gente não quer obedecer a processos. Os processos sempre soam muito demorados para a gente atualmente. A gente quer mandar uma mensagem no WhatsApp e a resposta chega instantaneamente. Você não quer esperar que a outra pessoa tenha tempo de lhe responder, ela deveria lhe responder agora. Então a gente é dessa geração mesmo. Só que os processos, especialmente emocionais, levam tempo. Não só os emocionais, a gente pode olhar para o corpo físico que é visível e daí fica mais fácil de compreender. A cura de uma ferida física requer tempo. Tempo e um tempo que varia de uma pessoa para outra, não é? Porque De organismo para organismo. que se mede Não se mede. Sentimento, se mede dor e se mede reação, tempo de reação a uma dor. Exato. Eu fui criado pela minha avó, né? E quando ela morreu, eu lembro que teve parentes que estavam questionando por que eu não estava triste. Porque eu não estava chorando a perda da minha avó. Sendo que eu estava no meu processo pessoal, eu estava sofrendo por ela. Mas eu não costumo chorar na frente dos outros. Sim. Não é comum. Sim. Mas para além disso também, tipo, não eram pessoas tão ali próximas para acompanhar mesmo esse processo. Então, a minha forma talvez de sofrer, quando ela morreu eu tinha 13 anos também. Sim. Tinha 13, 14. Então, era um outro processo, era uma outra forma ali de entendimento mesmo sobre o mundo, sobre o que estava acontecendo, enfim. Então, eu lembro que isso ficou muito marcado pra mim, assim, porque as pessoas falam, por que ele não tá chorando? Eu falei, ué. E não é uma questão que só o Lucas vive, tem muito isso também, essa ideia de que é como se fosse criado um padrão para a dor, para o sentir, e que as pessoas devessem corresponder àquilo, né? E gera uma estranheza quando a pessoa não está, digamos assim, correspondendo àquela expectativa, àquele padrão desenhado. Muito, acaba que isso reflete em muita gente sentir culpa. Eu lembro também, quando meu pai morreu, eu era muito novinha, eu tinha 8 anos apenas, e eu tenho marcado na minha memória o momento da notícia e a minha saída assim do vilarejo onde minha avó morava, que eu estava para ir para a cidade, né, que é onde o corpo do meu pai estava. E eu, naquela idade, com 8 anos, assim, olhando para as pessoas e meio que me julgando também, porque eu não estava em prantos. E eu acho que foi aquele momento ali de choque, porque aos poucos, e muito também como o Lucas, eu lembro que eu tinha muito isso, às vezes, de chorar, por exemplo, na hora de dormir. E muito eu comigo mesma, Isso. sabe? E era uma coisa muito particular e que já não estranha, que já é um outro problema, não é a gente querer que o outro viva o seu luto dentro do que é a minha perspectiva de luto. É isso, a gente tem essas duas facetas. Você perguntou a respeito de pessoas que exigem que a gente seja rápido na vivência do luto, né? Que a gente elabore rapidamente. E as pessoas, por outro lado, querem que a gente, quando parece que a gente já elaborou, quando a gente está sem chorar, por exemplo, elas querem que a gente demonstre que está de luto. Então, eu preciso dizer que quem está de luto, está ouvindo a gente, tem que ter liberdade para viver seu próprio luto. Você precisa saber como é o seu jeito de viver o luto. Esse definitivamente não é o momento de dar respostas à sociedade. Você já está tendo que viver uma dor que só você sabe qual é. Né? Só você sabe o tamanho dessa dor. E para além dessa dor, você ainda tem que dar satisfações às pessoas de como está vivendo, de por que está vivendo. Não. Definitivamente não. Esse é um momento de
estar com você mesmo, de tomar um tempo para elaborar essa dor, para que você consiga perceber, para que você consiga conceber, melhor dizendo, para que você consiga conceber a vida e o mundo agora sem esta pessoa. E isso toma tempo. Como eu estava falando sobre a ferida física, né? O corpo precisa de tempo de regeneração e a depender da ferida vai ter tempos diferentes. Tem um processo, por exemplo, de inflamação. O processo de inflamação é aquele onde mais dói, mas é extremamente necessária a inflamação para a cicatrização. Então, às vezes a gente, no momento de luto, está super inflamado e quer chorar mais e quer falar mais a respeito. E nesse momento, por mais que pareça que a gente está desorganizado, é exatamente o nosso organismo tentando se organizar. Então, como é o seu jeito de viver o luto? Você é do tipo que fica mais calado? É do tipo que vai chorar sozinho, escondido? É do tipo que na presença das outras pessoas parece que não está sentindo nada? Se esse é o seu jeito, mas você está dando tempo para viver o luto, está tomando o tempo necessário para isso, ok, siga. Se você é do tipo que precisa falar muito a respeito, que precisa chorar mais, inclusive na presença de pessoas, faça isso também. O que não pode deixar é de viver o luto, porque isso pode trazer consequências depois. Via de regra, traz consequências depois. Anestesiar, não é? Em algum momento a anestesia passa e a Exatamente. coisa volta. E aí muitas pessoas, inclusive, desenvolvem doenças psicossomáticas. Uma doença psicossomática, explicando para quem não sabe, é uma doença que aparece no corpo físico, mas foi causada por causas psicológicas. Então, muitas vezes a pessoa não dá vazão às emoções ali por uma questão de achar que precisa ser forte, ou vergonha, ou qualquer outra que seja, ou não se sentir digna de fazê-lo. Então, não dá vazão e aí o corpo físico dá vazão. Aí aparecem doenças, até câncer pode aparecer. A gente sabe que existe um fator emocional muito importante no câncer, né? Os estudos mostram isso. Mas pode aparecer gastrite, psoríase, tem um monte de vitiligo, tem um monte de doenças psicossomáticas que estão relacionadas a dores ou emoções reprimidas, né? Então, é necessário viver o luto. Aí é isso. Uma outra coisa sobre a exigência de que a gente elabore o luto de forma rápida. Que a gente supere, essa palavra, né? Supere. As pessoas, nós não temos a maturidade emocional e nem inteligência emocional que a gente precisaria ter. Nós, desde que nascemos, nós dessa geração, desde que nascemos, entendemos que a emoção é algo inferior à razão. E isso tem a ver com muita gente. Desde Platão já se falava algo parecido. Aí teve René Descartes, teve o Iluminismo. Tem um monte de coisa que vem o tempo todo dizendo pra gente que a emoção é inferior à razão. Você, portanto, não deve demonstrar emoções. Você tem que ser racional. Se você se entrega às suas emoções, isso diz que você é uma pessoa descontrolada, descompensada. Tem algo errado com você. E, via de regra, você é fraca. E você fala dos pensadores, no caso, desde lá atrás, eles discutem essa questão, né? E discutem e costumam dizer, emoções são inferiores, elas precisam ser dominadas. Platão dizia que a emoção precisava ser dominada como se põe rédea num cavalo, assim, sabe? E hoje em dia, especialmente por causa da psicologia moderna e tal, tem se entendido o papel da emoção. Estamos abrindo Estamos abertos para esse acolhimento, isso. né? E que bom que estamos. Isso, estamos mais abertos a entender que emoção não é fraqueza, de que emoção e razão andam juntos, de que não dá para a gente se mutilar, porque é uma mutilação querer tirar a parte emocional quando nós somos compostos disso também. E já chegamos à conclusão, enquanto ciência e sociedade, já chegamos à conclusão de que ninguém pode ser 100% racional. Toda a nossa razão está permeada pelas nossas emoções. Quer a gente queira negar isso, quer não. Então, as pessoas não sabem lidar com a emoção do outro. As pessoas não sabem lidar nem com as suas próprias. Sim. Quanto mais com o do outro. E não sabem lidar com o sofrimento. Né? O sofrimento do outro, a dor do outro, o choro do outro. Às vezes a gente vê isso até em situações muito elementares, como o choro de uma criança. Muitas vezes o adulto não sabe lidar com o choro de uma criança. Quanto mais lidar com o choro de um amigo muito querido que está sofrendo, ele quer que pare logo. O movimento da gente, principalmente em relação à criança, é sempre esse, né? Fazer parar, criar situações
para parar, ou mesmo, muitas vezes, obrigar a criança a parar, não é? Há esse comportamento de tipo, engula o choro, ou pare, ou já deu, acho que é drama, teatro, né? Muitas vezes é a necessidade de pôr o choro para fora. Eu tenho. Desculpa, pode ir. Não, eu me lembrei de um videozinho desses que circulam pela internet que eu vi um outro dia, um garotinho em um cenário de aniversário, cena real mesmo, um garotinho de uns 10 anos. E aí pedem para ele fazer um pedido e ele diz assim: eu quero que todo mundo me ame. Aí a pessoa lá responde assim: quem ama fulano? E todo mundo grita, né? Ele se emociona e começa a chorar. Aí o bacana é que essa pessoa que estava a voz de um homem de fundo, e principalmente por ser homem que é mais empurrado para essa coisa do não chorar, ele vai e fala pro garoto: solta esse choro, solta o choro, mesmo estimulando. Ele achou bonito, incentivou e tal. E que não é o que predomina, não é? Não. Mas é bom Tem que um já movimento, esteja tendo essa percepção melhor. Tem um movimento tímido acontecendo, mas está acontecendo. E tem muita contribuição também da psicologia, eu reconheço, de que as emoções precisam de espaço, a gente precisa dar vazão às emoções da gente, né? Então, por isso talvez que queiram interferir, não é por maldade, né? É por eu quero que você pare de chorar, porque eu não sei lidar com o seu choro. Não tem a ver com você, tem a ver comigo. Eu não sei lidar, entende? Mas aí, se você quer ajudar uma pessoa que está de luto, dê espaço para ela viver o luto dela. Só dê espaço, só afasta um pouco e dá espaço. Muita ajuda que não atrapalha. Você ia trazer um exemplo? Não, eu ia falar justamente dessa questão de gênero mesmo, que acho que de maneira geral, assim, os homens, eles de fato reprimem muito mais, né? Eles não são ensinados, na verdade, a lidar com as próprias emoções, eles não entendem muitas vezes, porque você fica reprimido. Eu cresci ouvindo homem faz careta, mas não chora, né? Sim. É mentira. Eu preciso dizer, isso é mentira. Homem de verdade chora sim. Todos nós somos dotados de emoção. As emoções são a expressão das emoções é uma necessidade. Eu choro porque as minhas emoções transbordam. E isso está para homens e mulheres. Todo mundo que tem cromossomo XX e XY tem emoções e tem lágrimas. Portanto, chorem, meus queridos. E esse é o exemplo perfeito, né? Porque uma criança que tá ali chorando, você não sabe lidar com aquele choro, e aí você traz um exemplo super machista, inclusive, mas você fala assim: homem faz careta, mas não chora. Tipo assim, tentando segurar o choro ali de alguma maneira. Isso é muito simbólico, muito forte, né? Porque entra uma sementezinha que vai e entra lá. Uma semente não, porque semente está muito atrelada a algo positivo. Isso é como um vírusinho que entra e contamina. Eu, como sempre, lá, né, nas referências de filme, tem um filme com Leonardo DiCaprio que eu não sei se é A Origem, eu acho que sim. Não, é um da ilha, que ele fica lá isolado. A Ilha do Medo? A Ilha do Medo. Ele fala que não há nada mais letal do que uma ideia ruim plantada na cabeça, porque ela toma conta e dissemina. Muitas vezes é isso, né? Uma ideiazinha, uma brincadeira que vem pra gente, que chega ali na infância e que se infiltra na mente da gente e vira uma verdade. Sim, se estabelece, a gente vai reproduzindo. E vira uma verdade coletiva, inclusive. Quando é falado para muitas pessoas, e aí todo mundo cresce com aquela ideia, e uma micro sociedade ali vai se comportando daquele modo, quanto menos espera, tem várias micro sociedades, e a gente tem um todo vivendo desse jeito. Você trouxe, Marina, mais no início dessa conversa, uma referência em relação ao Canadá, foi o Canadá que você citou. A gente tem também, já é muito falado sobre como os mexicanos lidam com a morte, né? De uma forma mais festiva, a celebração dos mortos. Muitos, inclusive, em todo o mundo, admiram isso por ser uma forma um tanto menos comum, digamos assim, né? Uma forma diferente, ressignificada de lidar com a morte, e pelo que eu conheço, não tão aprofundado, mas conheço disso, tem a ver mesmo com a naturalização da morte. Aí eu me lembrei até de uma cena do filme Capitão Fantástico, que é um filme muito bonito sobre
na minha leitura, a liberdade para não seguir padrões, né? Que, logicamente, a liberdade está mais fora dos padrões, especialmente na criação dos filhos. E aí tem uma cena diante de um luto que é o movimento de uma família, pais e filhos, para se despedir da mãe da forma deles, fora do que era aquele rito ali muito comum, né? Do que a gente tem. Esse filme se passa nos Estados Unidos, mas a minha dúvida é em relação a algo que se passa lá e que é muito semelhante também ao Brasil, Sim. que é a realidade da gente. Nossos ritos relacionados ao luto, em quais pontos assim ele contribui para a nossa percepção, para a nossa lida com o luto, e em quais pontos ele atrapalha? Porque assim, é um tanto cultural para a gente, por exemplo, poupar as crianças. Sim. A gente tem poupar no sentido assim de muitas vezes não conversar, não deixar a criança participar de um velório. Isso. E os velórios em si também tem todo um procedimento ali, um certo protocolo Isso. que a gente vive, e na minha perspectiva, é muito desgastante emocionalmente, muito forte e muito traumatizante. Desde toda a lida burocrática para resolver as questões relacionadas à pessoa que se perde diante da perda, e o próprio processo ali de velório. Eu já vi muita situação assim de desconforto e de potencialização da dor por conta desse contexto. Como é que você vê isso e como você avalia os impactos emocionais, psicológicos da gente diante dos ritos que predominam na nossa forma de lidar com esses lutos? Sim. A gente precisa de rituais de despedida. Na verdade, o ser humano precisa de rituais de muitas coisas. A gente faz rituais de passagem mesmo. Nós somos muito. A gente pensa de forma muito simbólica. Então, a gente precisa de símbolos, de ritos, de coisas que signifiquem para nós, né? Que tragam significado àquilo que a gente está vivendo. Isso nos ajuda a elaborar, nos ajuda a dar outro lugar às coisas e tal. Então, o ritual de despedida é necessário. Infelizmente, como a maioria das coisas que a gente faz, de vez em quando sai fora do que era esperado, né? O tiro sai pela culatra. Então, às vezes, realmente, um momento de despedida como um velório deveria ser um momento de profundo respeito pela dor dos familiares, daqueles mais chegados à pessoa falecida. E muitas vezes quem está ali não tem noção do como deve se comportar e acaba sendo invasivo, desrespeitoso, indelicado, né? Isso acontece. E independentemente dessas pessoas que podem ali estar comprometendo o objetivo do rito, o rito é necessário. Agora, cada pessoa vai precisar decidir como quer que o rito seja feito também, né? Quem ela quer que esteja presente lá, inclusive. Pode haver famílias que queiram ficar num momento a sós com o corpo da pessoa, sem ninguém de fora. Esse exemplo que eu trouxe, inclusive, é um pouco sobre isso no filme Capitão Fantástico, que é uma família, de fato, de uma vivência assim, muito alternativa e bonita e tudo. E o movimento desse pai e os filhos foi justamente de fazer a forma dele. Eles conseguem. É basicamente assim, não que isso tenha que ser puxado para a realidade, mas é o fazer a sua forma. Eles quase que fazem um sequestro do corpo da mãe para fazer uma despedida ao modo deles. E no filme, essa despedida que estaria ali dentro de um velório, um ritual muito mais comum, acaba se transformando em um momento de arte. É muito bonito, porque eles estão lá apenas pai e filhos, porque era a vontade deles e tudo, e com música, com gestos que significavam para eles e que, naquele contexto da história, dariam muito significado para o seguir em frente. E é isso. Cada pessoa que, quando passar por esse tipo de situação, dentro das suas possibilidades, deveria encontrar de que jeito ela quer se despedir. E aí eu me refiro aos mais próximos, né? Porque se você é só amiga, não tem muito o que você. É normalmente o familiar mesmo quem vai poder definir e decidir coisas. Mas assim, independentemente, por falar em rito, né? Independentemente de como já foi estabelecido que são os velórios no Brasil,
Quando eu falo no Brasil, eu me refiro inclusive a cada pequena cidade do Brasil que tem seu jeito próprio de funcionar. Às vezes, numa cidade grande funciona de um jeito, um velório, numa cidade menor é totalmente diferente. Numa cultura do Nordeste é de um jeito, numa cultura do Norte é de outro, né? No Sul é de outro. Então, independentemente da particularidade de como funciona esse rito de despedida que é o velório, quando acaba o velório, e ele dura pouco tempo, ele dura poucas horas. Quando acaba o velório, normalmente a pessoa que ficou ainda precisa fazer os seus próprios ritos de despedida. Ela ainda precisa, por exemplo, voltar para casa e as roupas da pessoa ainda estão lá. Ela volta para casa e todos os pertences pessoais ainda estão lá. E como ela vai se despedir? Então, independentemente de como sejam esses, os mais públicos, os mais coletivos, né? Tem os individuais. Com relação aos coletivos, faça o possível, melhor dizendo, faça o possível para que seja o menos agressivo. Se for possível, até não permita muita gente entrar. Se for o caso de fazer algo mais íntimo, faça. Bom, enfim. Embora eu saiba que no momento de dor dessa que você acabou de perder alguém, muitas vezes é até difícil de tomar qualquer tipo de decisão como essa. Por isso que eu estou falando do que vem depois. E aí eu acho que essa dificuldade também está muito atrelada justamente à nossa dificuldade de falar sobre a morte. Porque de dizer o que quer, o que não quer, isso aqui não me agrada, sabe? Não querer ofender. Porque falar sobre a morte muitas vezes gera aquela ideia de que você está pensando em morrer. Uhum. Muitas vezes o que é um prenúncio de que você vai morrer em breve. Pare com isso, não fale disso. Então eu entendo até que poderia ser algo que pudesse facilitar. Facilitar no sentido emocional mesmo, não é prático não, mas facilitar no sentido da lida. E Marina, tem também a questão do luto em vida. O luto ele não necessariamente tem a ver com perder alguém ali diante da morte, mas o luto nos términos de relacionamento, por exemplo, e a nossa dificuldade de lidar com isso, enfim. Quais são as diferenças entre esses dois tipos de luto? Antes da gente entrar no luto de coisas que morreram, eu quero ainda falar de um outro luto invisível. Eu não quero deixar de falar sobre esse. É um luto invisível, que é o luto dos abortos. É o luto de mãe e pai, né, que perdem uma criança que ninguém viu, ninguém conheceu, e muitas vezes a barriga não cresceu, mas eles estão de luto. E de modo geral, a sociedade não permite que eles estejam de luto. Porque para quem está de fora, muitas vezes era algo sem significado. Eles nunca viram aquela pessoa. Porém, quem engravidou sentiu aquela criança ali. O pai e a mãe que planejaram aquele filho, eles não queriam que o filho tivesse ido naquela hora. E já aconteceu várias vezes de chegarem para mim no consultório mães que acabaram de perder os filhos e que não se sentem autorizadas a viver seu luto. Elas não são autorizadas por ninguém. Às vezes só o marido ali, o pai da criança, é que está junto com ela. Mas de modo geral, todo o resto, familiares, amigos, estão dizendo para ela: era como tinha que ser. Você engravida de novo, vai passar, não foque nisso não, não fique pensando nisso não. Gente, isso é tão danoso e leva as mulheres a um sofrimento absurdo. A começar por quê? Depois de todo aborto, existe um puerpério. O puerpério é composto por fatores psicológicos, mas também por fatores hormonais. A pessoa que engravidou, ela vai ter uma cascata de hormônios ali disparados para a retirada, para que o útero expulse aquele bebê ali. Então, vai haver um puerpério hormonal, sim, e psicológico também. Então, a mulher já está num estado, eu chamaria de um estado alterado de consciência, de tanto que isso machuca. Né? Ela já está num estado alterado de emoção. Não passei, mas eu já tive contato, logicamente, né, com mulheres e perceptível. E, além disso, além delas estarem nesse estado alterado de hormonal, fisiológico, elas perderam. Tinha várias expectativas, e aí a gente vai entrar já no que você tinha perguntado. Tinha um planejamento que elas fizeram, tinha vários sonhos, tinha expectativas, tinha um amor investido ali, tinha muita coisa investida, tinha vida investida. E houve uma perda, houve uma morte. A palavra aborto é um termo técnico médico, que significa uma gestação que foi interrompida, né? E que a criança não nasceu viva.
Para os pais, isso não é uma palavra adequada. Para os pais, aquilo era um filho. Para os pais, a palavra adequada é filho. Ainda que os médicos tenham seus termos técnicos. Isso é da medicina. Então, o que aconteceu é que essa mãe e esse pai perderam um filho. Eles precisam viver o luto do jeito deles. Né? Então, façam como quiserem fazer. Se tiverem, por exemplo, aí vai ser, cada caso é um caso, mas vocês vão ter que chorar a respeito, vão ter que conversar a respeito, vão precisar ter tempo para chorar, vão precisar ter tempo para reorganizar a mente e pensar como vai ser a vida agora e se programar para que venha um novo filho, se for possível vir uma nova gestação, né? Mas algumas mães sentem como uma espécie de vazio mesmo ali, uma falta física até. E algumas mães podem pegar a foto da ultrassom e colocar num porta-retrato e guardar aquilo como uma forma de saber que eu não joguei meu filho fora, eu tenho o direito de chorar pelo meu filho. Eu me lembro que eu atendi uma certa feita que a maior dor dela era que não permitiam que ela chorasse pelas crianças, eram gêmeos, inclusive. E ela não tinha direito, mandaram ela jogar fora tudo que ela tinha comprado para as crianças, para ver se ela esquecia mais rápido. Veja que violência! Lá atrás, não é que a gente falou de... não dou conta da sua dor, então... E aí quero que você defina ela. Defina essa dor, porque eu não estou dando conta. Não. Homens e mulheres que perderam filhos, escutem isso. Vocês têm direito de viver o luto e vocês precisam elaborar o luto para saírem daí curados e conseguirem seguir adiante com a vida de vocês. Se vocês não tomarem um tempo para isso, ainda que vocês não precisem ficar falando para ninguém a respeito, seja uma coisa íntima, se vocês não tomarem um tempo para isso, é possível que vocês vejam os reflexos dessa dor depois, no futuro, em situações em que a ferida vai voltar e vocês vão sentir. Então, tomem um tempo agora. E aí eu estava falando do luto silencioso para falar exatamente de outros, né? De outros lutos que não tem a ver com morte de pessoa. Não, que o luto ele acontece com quem continua vivendo. Mas o luto de algo que se perdeu e não necessariamente que a pessoa morreu. Exatamente. Não tem a ver com morte, mas não tem a ver com a morte no sentido fisiológico, né? Não tem a ver com a interrupção da vida de alguém. Sim. Mas tem a ver com a interrupção de algum projeto, do fluxo de alguma coisa, interrupção de um sonho. E isso tem a ver, às vezes, com perda de relacionamento, com perda de emprego, com perda de tanta coisa, né? Até como catástrofe, de repente você tinha uma casa e perdeu tudo por uma catástrofe da natureza. Tem vários lutos. E eles também precisam ser respeitados. E a pessoa tem direito de ficar triste. E assim, ó, você vai seguir em frente. Né? E aí agora eu vou falar para todos os lutos, os invisíveis, os de coisas, os de todo mundo. O ideal é que você siga em frente, sim. Você precisa seguir em frente. Mas não dá para seguir sem se reorganizar primeiro. Então é necessário tomar um tempo para a reorganização. As pessoas ficam com muito medo de entrar em depressão durante o luto. E realmente é um risco que se corre. Por isso, inclusive, a terapia durante o luto é, assim, muito pertinente, né? Pode ajudar muito. Mas é um risco que se corre se você mergulhar nele e não sair dele. O luto é um lugar de passagem. Então, entendam isso. Luto é necessário, mas ele é um lugar de passagem. Quanto tempo você vai demorar para fazer a travessia, isso aí é uma coisa particular sua. Tem gente que passa mais rápido, tem gente que demora mais. Mas ela tem que passar, não ficar, não permanecer. Não é necessário permanecer. Você tem recursos emocionais, psicológicos que ao longo do tempo vão fazer com que você se reestruture e siga. Mas, Marina, seguir significa que vai parar de sentir falta? Provavelmente não. Porque de fato a pessoa não está mais. Porque de fato aquele projeto morreu. O que vai sentir, só que o que vai acontecer é que a dor vai atenuar, a dor vai diminuir, vai suavizar. Você vai lembrar com saudade, você vai reorganizar a forma de olhar para aquilo. O amor toma uma outra forma. Exatamente, essa outra forma do amor que eu acho um ponto interessante também da gente se ater, porque a própria perda, digamos assim, há jeitos de entender que podem também contribuir com esse processo, que a gente tem muito uma tendência a imaginar que quando
a coisa, a relação, a vida acaba, muitas vezes a gente quer invalidar o que houve até ali. E todo o processo da vida, ele é cíclico mesmo, não é? Nada é permanente, mesmo o que mais dura não vai durar para todo sempre. Então, assim, por exemplo, até enquanto filhos, nós aqui que tivemos perdas familiares, você falou do seu pai, eu do meu, Lúcio, da avó. Se a gente parar para pensar, de certo modo, eles seguem presente. Eu perdi meu pai, mas eu sou parte do meu pai. Ele está em mim, então também é um jeito de... perdi, mas continuo com ele aqui. Exato. O próprio relacionamento. Muitas vezes a gente chega ali ao fim de um relacionamento, mas às vezes é um relacionamento que proporcionou muita coisa boa. Muito aprendizado. Isso que ainda que tenha sido negativo, ele pode trazer aprendizados. E experiência para não ver coisas parecidas. Sim. Então, assim, há as formas da percepção diferente, da virada de chave também, que muitas vezes pode ajudar nesse processo, não o de não viver e o de negar, porque o que eu acredito que mais fica dessa conversa, e até como eu gostaria que a gente fechasse, é a necessidade, a importância de dar espaço para viver o luto. Exato. Seja o luto meu, eu me dar esse espaço, ou seja, o luto do outro, dar espaço ao outro. Tanto diante da morte, quanto diante do fim de um relacionamento, a perda de um trabalho, ou o que quer que seja. Ao seu modo, se dê esse espaço. Exatamente. E com isso você vai conseguir se reestruturar e seguir mais forte, seguir mais organizado. E aí você consegue seguir melhor. Né? Então, o luto é essencial, é necessário. É parte da vida. É parte da vida, é verdade. Então, até a próxima, gente. Voltaremos com muito mais assuntos aqui no Luz Acesa Podcast. E você, como sempre, pode opinar sobre essa conversa, pode contribuir trazendo informações do seu ponto de vista, da sua perspectiva e vivências, e inclusive também sugerir assuntos que gostaria que a gente conversasse por aqui. É isso. Eu me despeço também dizendo que respeito profundamente o processo de luto de cada pessoa, até porque eu acompanho pessoas nessa situação e eu sei do quanto é difícil. E dizer que, se você precisar, a gente tem um espaço aqui onde você pode falar a respeito. Nos comentários aí você pode falar a respeito, pode entrar em contato e pode ter um espaço onde sua dor é respeitada. E você pode... Às vezes a gente quer falar a respeito da dor e parece que quem está ao redor já cansou de ouvir, né? Parece que a gente já está chato de tanto falar. Com a gente não, você pode falar. Aqui você pode falar. Tchau, tchau.